dia, turma, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos começar a nossa aula e o conteúdo novo será balanceamento de equações químicas. Então, o balanceamento de equações químicas é quando temos uma reação e essa reação não condiz com a mesma quantidade de elementos nos produtos e nos reagentes. Então, os dois têm que estar igualados. Para isso, utilizamos o balanceamento da equação. Então, temos aqui que o balanceamento químico é uma equação química que apresenta informações qualitativas e quantitativas das reações. As fórmulas representam as substâncias envolvidas na reação, enquanto os coeficientes à frente delas apresentam a quantidade de cada componente da reação química. Então, aqui embaixo, eu tenho uma reação que ela está balanceada. Eu tenho um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. No produto, eu também tenho um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Então, a mesma quantidade de reagentes tem que ser igual à mesma quantidade de produtos. Antes da seta eu tenho que ter a mesma quantidade, após a seta também tem que ter a mesma quantidade. Sendo assim, a reação está balanceada. Abaixo, eu tenho uma reação não balanceada. Eu tenho um exemplo. Eu tenho aqui nos reagentes, que reagentes estão antes da seta. Eu tenho H2, então eu tenho 2 átomos de hidrogênio. E aqui eu tenho O2, então eu tenho 2 átomos de oxigênio, que são antes da seta. Após a seta, eu tenho H2O. H2 quer dizer que tem 2 átomos de hidrogênio e o O. Quando o elemento está sozinho, quer dizer que é 1. Então, tem 1 átomo de oxigênio. Então, a reação não está balanceada. Por quê? Eu tenho 2 de hidrogênio e 2 de hidrogênio. Mas de oxigênio, nos reagentes, eu tenho 2. Nos produtos, eu tenho 1. Então, a reação não está balanceada. Para essa reação estar balanceada, eu vou ter que adicionar números estequiométricos na frente, que irão multiplicar a quantidade deles. Por exemplo, eu tenho 2 hidrogênios, 2 oxigênios, e aqui eu tenho 1 de oxigênio e 2 de oxigênio. Então, eu vou ter que igualar a quantidade de oxigênio. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Que número multiplica 1 para dar 2? 2. Então, aqui na frente eu iria colocar um número 2. Então, iria ficar 2H2O. Eu iria ter 4 hidrogênio e 2 oxigênio. Balanceei o oxigênio com o oxigênio. Mas, no caso, o hidrogênio aqui teria 4. Então, eu também iria adicionar o número 2 aqui. Porque 2 vezes 2, 4. Então, a equação estaria balanceada. Então, quando o coeficiente é 1, não precisa escrevê-lo na equação. No caso aqui eu tenho O2, aqui teria 1, não precisa colocar. Em um balanceamento, só mudamos os coeficientes antes das substâncias, pois se trocarmos os números subscritos, mudamos a fórmula química. Por exemplo, ali acima eu tenho H2O, que é a água. Eu não poderia colocar H2O2, que é um peróxido, então eu mudei. Então, se eu tenho um composto, eu adiciono na frente o número, onde esse número vai multiplicar todos os elementos ligados a esse composto. Eu não poderia adicionar esse 2 aqui no oxigênio. O 2 tem que vir na frente do elemento. Então, aqui eu tenho agora um método para fazer um balanceamento. Para que uma equação química estar correta, ela deve obedecer à lei de conservação das massas. Ou seja, o mesmo número que eu tiver de átomos no primeiro membro, eu vou ter de átomos no segundo membro. O primeiro passo a seguir é escrever a equação química não balanceada. Após ter visto quem são os reagentes da reação, que são da esquerda, que são os antes da seta, e os produtos formados à direita, que são os após a seta, é a hora de balancear a equação, ou seja, ajustar os coeficientes para que as proporções estejam corretas. Então, aqui nós vamos utilizar essa reação química para balancear, que representa a combustão do propano. Então, vamos lá. Primeiro passo. Iniciar o balanceamento pelo elemento químico que aparece apenas uma vez em cada membro da equação, observando que o carbono e o hidrogênio aparecem apenas em um composto dos reagentes.
Então, eu tenho carbono aqui 1. Aqui eu tenho carbono 1. Eu tenho oxigênio 8 e oxigênio 2. Então, pela ordem de balanceamento, nós vamos começar pelo hidrogênio, carbono e cloro. E oxigênio. Então, primeiro vamos balancear o oxigênio. Nesse caso aqui, o balanceamento é feito transpondo o índice do reagente. Eu tenho quantos oxigênios? 8. E do outro lado tinha 2. Eu adicionei um 4. Por quê? 4 vezes 2 é 8. Então, o oxigênio está balanceado. Mas temos um outro porém. Se eu tenho agora 8 oxigênios que está balanceado, que 4 vezes 2 é 8, e 4 vezes 1 do oxigênio. Então, agora eu tenho 4 oxigênios. Somando mais esses 2, eu tenho 6 oxigênios. Então, eu vou ter que transformar esse O2 também em 6. Como que eu vou fazer? Se aqui eu tenho 2 e eu preciso de ter 6, eu adiciono o número 3 na frente. Vai ficar 3 vezes 2, 6 oxigênios. Então, balanceei o oxigênio e balanceei o hidrogênio. Então, como produto tem esses 2 átomos de hidrogênio, inserimos o coeficiente 2, multiplicando, agora temos 8 de hidrogênio. Por isso, escolhemos o número 4 que está aqui. Prosseguir o balanceamento dos demais elementos. Agora, eu vou ter que balancear o carbono. Mas, lembram que eu tinha falado de colocar o 3 aqui, que daria 6, que balancearia? Mas, como eu vou mexer no CO2, eu vou mudar a quantidade de oxigênio. Então, não mexo no oxigênio. Por isso que o oxigênio ficou como o último para ser balanceado. Quantos carbonos eu tenho? 3. E aqui eu tenho 1. Que número multiplica 1 para igualar a 3? 3. Então, aqui na frente, adiciono 3. Então, agora, eu terei C3, tenho 3 carbonos de cada lado. Tenho 4 vezes 2, 8 oxigênios. Balanceei carbono e oxigênio, hidrogênio. Agora vamos ver o oxigênio se está balanceado. Antes da seta, que seria os meus reagentes, eu tenho somente 2 oxigênios. E após a seta, eu tenho 4 vezes 1, que é 4. E 3 vezes 2, que é 6. Então, somando 6 mais 4, eu tenho 10 oxigênios. Vamos ter que balancear esse daqui, então. Para mim balancear o oxigênio para ficar com o número 10, que seria quantos elementos de oxigênio eu tenho, eu iria adicionar o número 5. Porque 5 vezes 2 seria 10. E desse lado eu teria 10 oxigênios também. Então, aqui eu tenho a equação balanceada, que adicionei o 5. Então, eu tenho 3 carbonos de cada lado, eu tenho 8 hidrogênios e eu tenho 10 oxigênios. Então, a mesma quantidade que eu tiver de elementos nos reagentes, eu tenho que ter nos produtos. Não importa se estão juntos no mesmo composto, mas soma todos. Por exemplo, aqui eu tenho oxigênio e oxigênio. Eu vou somar a quantidade de cada um. Então, essa daqui seria balanceada. E aqui eu tenho outros exemplos de balanceamento. Nesse caso aqui, eu tenho 2 sódios e aqui eu tenho somente um sódio. Então, eu vou adicionar o 2 para ficar a mesma quantidade de sódio. O Cl, eu tenho 1 aqui e agora eu vou ter 2. Então, eu vou adicionar um 2 aqui. E a reação está balanceada. Algumas reações são simples de ser balanceada. Adiciona 2 números de estequiometros, um no reagente, um nos produtos e balanceou. Como algumas outras vão ser mais complicadas. Nesse caso aqui, no primeiro passo, iniciamos o balanceamento com o sódio, que é o metal, que aparece apenas uma vez em cada lado. Como reagiram 2 átomos de sódio, ajustamos para o número 2 aqui também. E depois colocamos o cloro, que também aparece uma vez. Em seguida, o carbono, que seria o último, que está balanceado, que não precisa mexer. E o oxigênio e o
hidrogênio também estão balanceados. Então, não precisaria mexer neles também. Então, somente balanceei sódio e cloro. Então, turma, qualquer dúvida referente à nossa aula, vocês podem me chamar no WhatsApp a qualquer momento. A aula está disponível no Classroom. Beijo, tchau, tchau. Até a próxima aula.